Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Priscila Galindo, conselheira e diretora secretária do 12º Colegiado do Crefono Primeira Região. Bem-vindos a mais uma live que nós preparamos para que você, profissional, e você que faz parte da sociedade brasileira, possa conhecer mais da atuação do fonoaudiólogo e entender como que é a inserção desse fonoaudiólogo e qual é o seu benefício em contactar o fonoaudiólogo. Gente, convide os seus amigos, pessoas que você sabe que têm interesse no tema, compartilhe a informação compartilhada é muito importante. Vamos começar a nossa live. O tema da live é estimulação cognitiva em idosos em tempos de quarentena. Viviane, ela é mestre em metrologia e qualidade pelo Inmetro, especialista em audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e atua na terapia fonoaudiológica com ênfase em reabilitação de pacientes vítimas de AVC e Alzheimer, estimulação cognitiva e terapia assistida por câmera. Obrigada, Boa tarde, Priscila. Obrigada. É um prazer enorme poder estar aqui nessa tarde, dividindo conhecimento, né, com todos os colegas de trabalho, com profissionais que se interessam pela área de estimulação cognitiva. É sempre um prazer a gente poder compartilhar conhecimento, né? Muito obrigada pelo convite, né, do 12º Colegiado, de participar, né, de ter essa oportunidade de estar todos juntos para a gente dividir aí esse conhecimento e ter uma tarde de conhecimento a mais. Sim, com certeza. E conhecer novas áreas de atuação, novas possibilidades de inserção, faz com que a gente avance, né? A nossa profissão avance, a gente expanda, né, a nossa área de conhecimento e ofereça à sociedade, aos pacientes, um bom serviço. Isso é muito importante. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, e que você pudesse falar mais sobre isso. Eu tenho interesse em conhecer mais, não conheço, sobre a estimulação cognitiva. Eu gostaria de saber, com base, né, nas resoluções 466, que fala sobre as atribuições e competências, né, do especialista em neuropsicologia, a nossa resolução 491, que fala sobre elaboração e testes, né, e uso dos testes neuropsicológicos para fonoaudiólogos, as resoluções que o Conselho Federal de Fonoaudiologia publicou e está no site do nosso Conselho Federal. Por que trabalhar com estimulação cognitiva, Viviane? Então, acho que todo tipo de trabalho, né, que nós fonoaudiólogos desenvolvemos, a gente também tem que procurar bem conhecer sobre o mercado, né, conhecer quem é o nosso público-alvo e, na verdade, o que a gente tem atualmente, né? Por que a gente trabalha, né? A gente está com uma área nova de trabalho, que é a estimulação cognitiva. Se a gente for pensar em questões estatísticas, a gente tem aí um aumento de idosos no nosso país, tá? Segundo um relatório do IBGE, no ano de 1950, a expectativa de vida de uma mulher era de 50 anos, tá? Isso em 1950. Em 2018, o IBGE atualizou esse dado e a expectativa de vida na mulher chega até 79 anos. Então, a gente teve um aumento muito grande dessa expectativa de vida. A gente tem atualmente uma população que está envelhecendo. E ela está envelhecendo por quê? Né? Por que a gente ganhou esses anos de vida a mais? Né? Então, a gente pode associar algumas questões, como melhora, né, das condições básicas de saúde, de saneamento básico, de moradia, acesso à educação, acesso aos serviços de saúde, aos novos profissionais de saúde, né? Se a gente for pensar no fonoaudiólogo, a nossa profissão ela é nova, né, no mercado. Então, acho que a gente tem aí uma série de fatores que contribuíram para esse aumento de qualidade de vida. E é fundamental a gente contribuir para a garantia da qualidade de vida desse idoso,
que a gente faça parte desse processo de envelhecimento saudável do idoso, para que ele realmente tenha uma vida saudável, né, com esse aumento de expectativa de vida. Uma outra coisa que é importante também lembrar, né, essa área de estimulação cognitiva, ela não é de domínio exclusivo do fonoaudiólogo, né? Quando a gente fala em estimulação, a gente está se referindo ao todo, né? Em estimular, não é reabilitar, não é tratar, né? Então, a estimulação cognitiva, ela pode ser feita por qualquer outro profissional da área de saúde, tá? Mas é claro, né, que nós fonoaudiólogos que trabalhamos com a comunicação, né, a linguagem acaba sendo o carro-chefe da estimulação cognitiva. Então é fundamental que a gente se aproprie dessa área, porque a linguagem é o nosso principal objeto de trabalho dentro da fonoaudiologia. Beleza, ótimo. Você quer falar um pouquinho sobre as resoluções? Eu acho que são resoluções que foram publicadas na época de 2013, né? Então, são resoluções que ainda alguns fonoaudiólogos desconhecem. É claro que existem as resoluções, principalmente do especialista em neuropsicologia, que abrange totalmente essa parte de estimulação cognitiva, de reabilitação das funções cognitivas, da questão da utilização de testes neuropsicológicos que são mais específicos da área de linguagem e também daqueles que são de domínio de todos os profissionais, tá? A ideia da gente ter essas resoluções é para amparar o nosso trabalho. Então, a partir do momento que o conselho profissional ele cria uma resolução e publica, a gente está amparado legalmente para atuar nessa área. Então, a gente tem todo o aval do nosso conselho profissional para estar atuando, e isso é fundamental para que a gente tenha uma fundamentação teórica para que a gente possa desenvolver bem o nosso trabalho. Excelente. É um norte, né? As resoluções são nortes para o profissional atuar, né? E é importante que o fonoaudiólogo, é o dever do fonoaudiólogo, né? Estar atualizado, né? Com as normas da sua categoria, né? Da sua profissão, e estar atento às resoluções para que não ocorra nenhuma infração e para que você tenha realmente um norte para o seu trabalho, né? Ter um respaldo técnico e legal, né? É fundamental para a gente garantir um bom atendimento para o nosso paciente, né? A gente tem que ter todo esse respaldo. A gente tem que estudar a área, conhecer da área, ter um respaldo técnico e oferecer o nosso serviço, né? Inclusive, para apresentar gestores, né, gestores públicos ou de instituições privadas que não conheçam o trabalho, que possa abrir essa porta, né, e para que você possa ter a sua atuação garantida, né, nos locais que você trabalha. Eu queria entender também, para trabalhar com estimulação cognitiva é fundamental conhecer as habilidades cognitivas, né? Isso aí. E quais são elas? Pois isso é uma questão bem interessante, porque como eu falei no início, a comunicação, né, o carro-chefe da nossa comunicação é a linguagem. E a linguagem é um domínio, aí sim, exclusivo, vamos pensar assim, na área de reabilitação do fonoaudiólogo, tá? E, na verdade, quando a gente fala em cognição, a gente tem que conhecer o que é cognição, tá? Cognição, na verdade, ele é um processo dinâmico que ele envolve a aquisição de conhecimento através de diversos processos, como o processo da atenção, da percepção, raciocínio lógico, memória, abstração, julgamento e a linguagem, tá? Então, na verdade, a cognição envolve todos esses processos, tá? Ela também está relacionada à questão de captação de informação sensorial, tá? Que ela vai armazenar, vai recordar e em algum momento
né, essa cognição vai ser chamada para a gente evocar coisas e fatos que aconteceram durante uma vida inteira de uma pessoa. Então, ela é um processo dinâmico, não é estática, e vale ressaltar que ela pode ser estimulada em qualquer idade, tá? Por isso, a questão da estimulação no idoso. E aí, pensando especificamente nas habilidades cognitivas, tá? Então, a gente falou do processo geral, que é a cognição, e a habilidade cognitiva. A gente tem diferentes autores que referem as habilidades cognitivas como sendo 5, alguns 6, alguns chegam até 8 áreas. E eu vou tentar fazer assim, um resumo do que seriam essas habilidades, tá? Basicamente, uma das habilidades cognitivas está relacionada à atenção, tá? Então, todo o processo de atenção, ele tem a ver com a cognição. E, na verdade, a atenção está diretamente relacionada com o aprendizado e com a memória, tá? Lembrando que a atenção, ela tem subdivisões, que são a atenção sustentada, a atenção seletiva, a atenção alternada, a atenção dividida. E isso tudo, com a gente tendo esse conhecimento pleno do que é esse processo de atenção, a gente vai trabalhar com o nosso paciente, tá? Então, a gente tem aí o processo da atenção, a gente tem o processo das percepções, né? Então, pensar na questão mesmo de estímulos sensoriais. Percepção visual, a percepção auditiva, que a gente trabalha muito a questão do processamento auditivo, tá? A percepção tátil, percepção espacial, a localização que a gente consegue se definir onde a gente está dentro de um determinado local ou de um espaço. A gente tem aí outra habilidade, que seria a memória. Acho que essa é a que mais os idosos se queixam conosco, né, com os profissionais da saúde, né? Eles sempre têm uma queixa de memória, que eles esquecem as coisas, às vezes esquecem nomes. E dentro dessa habilidade da memória, a gente tem subdivisões. A gente tem a memória de curto prazo, que ela está bem direcionada à questão da memória operacional, que é um tipo de memória que sustenta mentalmente uma informação. Então, quando a gente solicita algo para o paciente, para ele fazer uma atividade, ele tem que sustentar essa informação na memória operacional dele para que ele possa executar, tá? Então, a gente tem a memória de curto prazo, a gente tem a memória de longo prazo, que também se subdivide em memória de longo prazo implícita, que está muito ligada à questão de automatismo, e a memória explícita, de longo prazo explícita, que está relacionada com as questões de memória episódica, coisas e fatos marcantes que aconteceram na vida dessa pessoa, e a memória semântica, que tem a ver basicamente com todo o conhecimento adquirido dessa pessoa ao longo da vida. A gente tem a questão da linguagem, aí sim é o domínio exclusivo, né, que a gente sabe bastante, que o fonoaudiólogo atua diretamente na linguagem. E aí a gente vai lembrar linguagem, leitura, escrita, nomeação, repetição, compreensão. Então, tudo que é do domínio de linguagem, a gente também trabalha dentro das habilidades cognitivas. Outra habilidade seriam as funções executivas, né? Então, dentro de funções executivas, o que a gente pode ter? Estimular planejamento, criatividade, raciocínio lógico, raciocínio matemático e flexibilidade cognitiva, tá? E para a gente fechar aí de habilidade, a gente também tem a questão da praxia, né? Então, treino de escrita, coordenação motora, desenho, pintura, toda a parte de coordenação de forma geral, isso entra como habilidade cognitiva. Então, quando a gente fala em trabalhar com estimulação cognitiva, a gente tem que ter conhecimento de todos esses domínios das habilidades cognitivas, tá? Claro que a gente acaba iniciando sempre pela linguagem, que é uma área mais específica do fonoaudiólogo, tá? E também é fundamental que a gente faça testes, né? A gente
tem que conhecer as habilidades e tem que ter formas da gente testar essas habilidades desses pacientes para que a gente formule o nosso plano terapêutico, né? Normalmente esses testes, os testes de rastreio cognitivo, eles também são de domínios de qualquer profissional da saúde, né? Então nós fonoaudiólogos também podemos utilizar, tá? E assim, existem testes básicos que são padronizados internacionalmente, conhecidos pelos profissionais da área de saúde, e são fundamentais para a gente fazer, né, ter esse conhecimento inicial do estado cognitivo do paciente. Atualmente, acho que foi ano passado, em 2019, a Academia Americana de Neurologia, ela passou a sugerir uma triagem cognitiva anual de pacientes maiores de 65 anos. Por que que eles fizeram essa orientação? Porque se você começa a acompanhar todo o processo cognitivo desse paciente com avaliações periódicas, no momento que a gente reavalia esse paciente e a gente vê que ele não consegue mais fazer uma tarefa anteriormente de um teste, é o momento da gente direcionar para uma avaliação mais específica ou encaminhar para algum outro especialista para fazer algum tipo de bateria mais detalhada para o caso do paciente. Entendi. Bem interessante, né? Bem amplo e bem importante, né? E uma dúvida que eu tive agora. Você falou que você pode fazer estimulação cognitiva, você pode fazer em qualquer idade. E também sem o paciente apresentar patologia. Isso aí. A gente tem um documento, né? Na verdade, a OMS publicou um documento em 2019, que é um documento intitulado Redução de Risco do Declínio Cognitivo e Demência, tá? Nesse documento, a OMS comenta justamente isso, tá? Que a estimulação cognitiva, ela pode ser feita e deve ser feita com idosos, tanto com declínio quanto sem declínio cognitivo. Tá? Por quê? Porque quando você trabalha com idoso saudável, você está prevenindo, você está retardando, né, o início de um declínio cognitivo. E aquele idoso que, na verdade, já tem o declínio, a gente consegue estabilizar mais o quadro desse paciente. Ele fica mais tempo estabilizado, em algum momento, é claro, né, por ser um declínio ou início de uma demência, ele tem um rebaixamento do quadro cognitivo. Mas a gente consegue fazer uma manutenção boa do quadro dele. E também uma coisa que me veio aqui agora sobre as questões, sobre a estimulação, né, cognitiva, a questão da percepção, a gente tem que então ter os nossos sistemas sensoriais íntegros, ou se não íntegro, permitir um bom funcionamento, né, seja através do uso de órteses, próteses, né, no caso da fonoaudiologia, e puxando um pouco a sardinha para minha brasa, né, que sou audiologista, a utilização de equipamento de amplificação sonora, as próteses auditivas, para que aquele estímulo auditivo entre adequadamente e a pessoa consiga, né, receber aquela informação auditiva e processar aquela informação, né? Sim, você está coberta de razão. Nesse documento da OMS, ele fala na questão do monitoramento da audição. A gente tem aí a audição como um canal de entrada da informação sensorial auditiva e que se o idoso estiver privado desse estímulo auditivo, ele acaba tendo realmente um isolamento e um declínio cognitivo, na verdade, relacionado à questão da audição. Ele tem uma privação sensorial e aí acaba tendo um prejuízo cognitivo de forma geral. Entendi. Então, acho que você já respondeu um pouco a uma questão também que eu vou trazer, mas se você quiser complementar mais, por que treinar essas habilidades? É para você retardar, é para você tentar evitar esse declínio cognitivo? E tem mais alguma outra informação, mais alguma outra coisa importante para ser falada?
Pois é, eu acho que o fundamental, quando a gente fala, né, por que que treina a habilidade? Por que que faz estimulação cognitiva? Na verdade, a gente tem aí alguns idosos que têm queixas específicas que estão relacionados ao processo de envelhecimento, tá? Então, eles têm a queixa de diminuição de velocidade de processamento de informação, a questão da alteração na memória, diminuição de atenção. E se a gente não estimula, né, não faz um programa de estimulação cognitiva desse idoso, a tendência é que o quadro cognitivo dele comece com um rebaixamento cognitivo, depois venha para um declínio cognitivo leve, pode chegar a um quadro demencial. E o que é principal? Por que a gente treina isso? Para que a gente mantenha essas habilidades cognitivas por mais tempo no idoso, né, de forma preservada. Para quê? Para que ele tenha lucidez, para que ele tenha independência e para que ele tenha gerência sobre a própria vida. Quando o idoso começa a perder a gerência da própria atividade dentro de casa, de não conseguir mais lembrar coisas, onde ele colocou coisas dentro de casa, ele não consegue mais escrever, ele tem toda uma dificuldade em lidar com a questão financeira, com dinheiro. Isso limita a vida desse idoso. E aí ele acaba sendo dependente de outra pessoa para ele continuar vivendo. Então, quando a gente estimula, na verdade, a gente está fazendo o quê? Com que ele tenha manutenção das habilidades por maior tempo, fique lúcido por mais tempo e tenha independência. É fundamental que o idoso tenha independência nos dias que a gente vive, com a expectativa de vida aumentando cada vez mais. Sim. E também porque, assim, o que eu entendo, e cada vez mais, né, eu tenho procurado ler sobre o envelhecimento, porque a gente vai ter um número de idosos muito grande, né, no nosso país, a expectativa de vida aumentando, o como envelhecer, né, assim, envelhecer é inevitável, a não ser que a gente morra antes de chegar na idade idosa, né, a questão é como envelhecer, a escolha, né, que a gente tem de como passar por esse processo, né? E passar por ele da melhor forma possível é o ideal, é o que acho que todos querem, né? Com independência, com interação, né? Mantendo seus vínculos, se comunicando, podendo fazer as suas escolhas. Isso, com certeza, é muito importante. Você citou a OMS, né, um documento da OMS. Existe mais alguma resolução, algum documento internacional sobre o assunto? Sobre estimulação cognitiva, questão dos idosos? Pois é, acho que no atual momento, né, a gente vê aí a OMS como um organismo maior que dá orientações para os profissionais, né? Então, esse guideline é de 2019, então é um documento muito recente e que nesse documento fala sobre o treino cognitivo de idosos com e sem declínio. A gente tem a Academia Americana de Neurologia que prevê essa questão da triagem, da triagem cognitiva de idosos maiores que 65 anos. E aqui no Brasil, eu já vejo alguns médicos neurologistas indicando a estimulação cognitiva para idoso, tanto sem declínio ou com idosos já com processo demencial, um processo demencial no início, para estabilização do quadro. Então, na verdade, também alguns geriatras, eles recomendam a estimulação cognitiva junto com algumas medicações para que esse idoso melhore as suas habilidades. Porque já que a estimulação cognitiva, na verdade, ela é uma terapia não medicamentosa. E quando a gente associa com a terapia medicamentosa, a gente potencializa muito mais o resultado desse treino no idoso, tá? E aqueles que não precisam de terapia medicamentosa, a gente também consegue um ganho muito bom das habilidades cognitivas desses idosos. Excelente. Queria dar um oi a Silvia Ramos, tá? Conselheira do nosso federal. Bem-vinda à nossa live. Temos algumas perguntas aqui.
A Paula Rafael está perguntando se é viável atividade com idosos com declínio cognitivo em teleatendimento. É viável? Sim, acho que a gente pode até entrar agora nessa parte, né? Eu tentei separar assim exemplos práticos, né? Eu acho que esse momento é um momento totalmente atípico para todo mundo e a gente está sofrendo uma privação sensorial enorme, né? Então é uma privação sensorial visual, auditiva, de tudo. E isso acaba realmente levando a um rebaixamento das habilidades cognitivas em idosos. Então, assim, eu pensei da gente dar alguns exemplos, tá? Desde os mais simples, de repente até um pouquinho mais complexo, de um idoso sem declínio, tá? Mas eu acho que vale a pena, sim, a gente exemplificar. Conforme a gente falou no início, né? Questão de memória, né? A memória é uma das habilidades que mais os idosos reclamam e os familiares também acabam falando muito sobre essa parte. Então, a gente tem coisas simples. Na sua avaliação, as pessoas reclamam, mas na sua avaliação você realmente vê que ela é a mais afetada, a memória? Ou Pois não necessariamente? Na verdade, a gente tem aí dentro de um quadro, né, de avaliar todas as habilidades, a memória realmente é uma das maiores, né, a mais afetada, né, isso que a gente pode dizer. E linguagem na questão da compreensão de comandos, principalmente de comandos complexos. Então, essas duas são as coisas que mais aparecem quando eu faço uma bateria de rastreio cognitivo. Desculpa te interromper, porque já estava falando sobre exercícios, que acho que muita gente quer saber sobre isso e é interessante. Então, essa questão de compreensão fala muito sobre as atitudes que os idosos estavam tendo no início da quarentena, que a gente estava assim, nossa, eu não sei porque os idosos não estão ficando em casa, eles estão saindo, parece que não estão entendendo que estamos numa pandemia. Tem relação com isso? Então, né, esse não entendimento, nessa não... Eu acho que, na verdade, essa questão do idoso ter ficado com essa questão de ir para a rua é por conta da estimulação mesmo, estímulo sensorial. Ele precisa de estímulo sensorial, né? E aí, quando você priva ele, prende dentro de casa, ele tinha toda uma vida social, ele conseguia fazer coisas que ele não está podendo mais fazer. Então, teve essa dificuldade inicial. Claro que os idosos com demência, esses já ficavam em casa mesmo, né? E aí, os que têm um declínio leve, que ainda conseguia sair, conseguia fazer uma convivência com outras pessoas, eles sentiram muito. E por isso essa vontade de sair, para não perder o estímulo sensorial e ficar somente dentro de casa, né? Vamos lá, vamos para os exercícios então, já que você vai nos dizer como estimular essas habilidades em idosos. Acho que vale aí a pena quem está acompanhando a live, de repente separa aí papel e caneta, né? E tentar anotar. Acho que a questão de memória, né? Memória de longo prazo, é uma das memórias que encontra-se normalmente preservada no idoso, né? Geralmente a memória de longo prazo. Então, o que a gente pode fazer, de repente? Num teleatendimento, pensar no teleatendimento do mais simples, desde uma ligação mesmo, por telefone, ou de repente uma videochamada, ou de repente uma plataforma, né, um ambiente virtual mais tecnológico. O que a gente pode fazer, né, para de repente estimular a memória de longo prazo? A gente pode, tudo pode ser iniciado com uma conversa contextualizada. Então a gente pode, de repente, iniciar essa conversa com o idoso, perguntando como é que ele está, se está tudo bem, e perguntar sobre a vida dele. E aí, como é que o senhor está? Poxa, lembra da época que o senhor era jovem? Me conta um pouquinho aí, como é que era o nome da primeira escola que o senhor estudou? Então a gente está fazendo um resgate de memória a longo prazo,
Ele resgata essa informação que vem para uma memória de curto prazo e que vai ser uma memória evocada, tá? Então, perguntar qual é o nome da sua primeira escola, qual era o bairro dessa escola, o senhor lembra do nome da sua primeira professora? E um amigo de classe? O senhor tinha um amigo que era mais chegado? O senhor lembra o nome dele? Então, isso tudo a gente está fazendo um resgate de memória de longo prazo, né? Depois disso, a gente pode pensar na questão de memória semântica. Na época que o senhor ia para a escola, o que, que tinha na escola? Como é que era o cenário da sala de aula? Que tipo de material a professora usava? Como é que eram feitos os trabalhos? Que tipo de material o senhor levava na sua mochila? Então, isso a gente está trabalhando memória semântica desse paciente o tempo inteiro, tá? A gente também pode desdobrar essa atividade, de repente, para o idoso falar, né? Ele já falou todas essas coisas que ele lembrou da escola, tá? E aí a gente pode pedir para ele escrever, né? Além da fala, a gente estimula a escrita. Escreveu, o que a gente pode fazer a mais? Desdobra essa atividade. Agora que o senhor me falou isso tudo, e na verdade a gente já conseguiu escrever, o senhor consegue colocar isso em ordem alfabética? E aí tentar colocar, né, fazer com que esse paciente recorde o alfabeto, ter essa abstração do pensamento e colocar essas palavras em ordem alfabética, tá? Entendi. E aí isso a gente pode fazer com o idoso com declínio cognitivo leve. E se a gente for pensar no idoso sem declínio, né, a gente pode colocar essa mesma atividade de forma mais desafiadora. Eu vou pensar em coisas que tem na escola, cada uma com uma letra do alfabeto. Então, pensar com a letra A, o que tem? Apagador, com B, borracha, e assim sucessivamente. É um pouco mais difícil, e aí a gente pode fazer com o idoso sem declínio, e de repente com o idoso com declínio a gente pode, né, auxiliar, dando pista semântica. Aquele negócio que usa, né, no quadro, que a professora ia lá e usava, fazia um movimento no quadro negro. Então, isso é uma atividade que está totalmente direcionada à parte de memória, tá? A gente também pode trabalhar com questões de datas de nascimento. Então, acho que também é bem legal. Na verdade, a gente tem que ter uma anamnese bem detalhada desse paciente para que a gente consiga bolar esses exercícios, né? Então, perguntar para esse paciente que ano o senhor nasceu, que ano o seu filho nasceu, né? Se for um paciente que casou, que ano foi seu casamento, qual foi o ano que o senhor começou a trabalhar, onde é que o senhor aprendeu a sua ocupação. Isso tudo ele está fazendo resgate de memória de longo prazo, trazendo para curto prazo e evocando. E a partir daí, o que a gente pode fazer? Com as datas que ele deu, no ano tal aconteceu isso, no ano tal aconteceu aquilo. A gente pode montar uma linha do tempo. Então, num teleatendimento também dá para fazer isso. A gente está estimulando e tem alguém do outro lado com esse idoso na tela, escrevendo as datas, e aí a gente pede, olha, seu fulano, agora o senhor olha aí para o papel e tenta fazer aí uma linha do tempo, colocar em ordem crescente, né? Do menor para o maior, para a gente ver o que aconteceu ao longo da sua vida. Então, é uma atividade assim, bem simples, mas que a gente consegue contextualizar o tema de memória, tá? Outra questão também de memória, que envolve família, né? Todo mundo conhece a árvore genealógica, né? E aí a gente, com os dados de anamnese desse paciente, a gente constrói a árvore genealógica, né? Ele vai falando o nome dos familiares, e a partir da árvore, a gente começa a apontar para esse paciente assim, o irmão do seu pai era o que seu? O filho do seu irmão é o que seu? E aí depois a gente pode pegar isso por escrito e falar, e dessa pessoa? Aí a gente já fala o nome, sei lá, Augusto. Augusto é o que da Ana? A gente está trabalhando aí toda uma questão de conceituação e raciocínio lógico,
tá? Então, são atividades simples que a gente pode treinar com o nosso idoso, tá? Excelente. A gente pode ainda pegar o gancho da questão da família, né? Ano de nascimento. Qual o ano de nascimento do seu tio? E aí ele vai falar 1949. E aí a gente fala assim, quantos anos ele tem hoje? De repente ele não vai saber, mas aí o que que a gente vai fazer? Monta a conta, né, gente? Que ano a gente está? Qual é o ano? 2020. O senhor me falou 1949. Então vamos montar a conta? Agora a gente vai descobrir quantos anos ele tem. Então a gente partiu de uma atividade de memória de longo prazo e entrou na habilidade de raciocínio matemático. E aí a gente já está treinando a questão de subtração. E aí ele vai descobrir quantos anos tem aquele determinado familiar. Encarte de supermercado, né? Não sei se quem trabalha com linguagem adora o encarte de supermercado. O pessoal de linguagem, sim, né? Pois é, o pessoal de linguagem adora o encarte. Eu também adoro o encarte de supermercado. Por que é legal a questão do encarte de supermercado, né? Então a gente pode pegar esse encarte e começar também uma conversa contextualizada. É importante a gente sempre trabalhar com contexto, com o idoso, tá? E aí a gente pede assim, dona fulana, a senhora lembra da receita de algum bolo? E aí ela vai falar o ingrediente. E aí a gente, poxa, a senhora pode anotar para mim, por favor, essa receita? Os ingredientes e a quantidade? E aí ela vai anotar. Olha, eu peguei esse encarte e eu queria saber quanto é que vai dar a compra dos ingredientes do bolo. A senhora pode ver para mim? E aí, o que vai acontecer nessa atividade? A gente dá o encarte para o idoso. Nesse momento, ele já está fazendo o quê? Um rastreio visual. Ele está trabalhando a percepção visual, porque ele tem que descobrir qual é o desenho da farinha de trigo, né? Ela vai ter que nomear aquela farinha de trigo. Ah, olha, isso aqui é uma farinha de trigo. E a gente vai estimular dela escrever o valor dessa farinha de trigo. Então, ela vai lá e coloca do lado. Farinha de trigo, tantos reais. Açúcar, novamente o rastreio visual e o valor. E no final a gente pega e fala assim, quanto é que vai dar essa compra para poder eu levar o dinheiro para o supermercado? E aí o idoso vai trabalhar a questão do raciocínio matemático novamente. Já trabalhou semântica, já trabalhou escrita, já trabalhou rastreio visual, trabalhou um monte de coisa. E a gente ainda pode desdobrar a atividade falando assim, olha, eu tô com 100 reais. Quanto é que o caixa tem que me dar de troco? E aí a gente faz a subtração. Então, na verdade, a gente consegue uma atividade simples, desdobrar em um monte de atividade e trabalhar as diferentes habilidades. Continuar com o encarte aí do supermercado. Normalmente, alguns encartes têm umas letras bem grandes na capa, né, principal. A gente pode trabalhar com essas letras, cortar sílabas, né, desse encarte e tentar pedir para o idoso montar palavras com grupos de sílabas. Né? Então, de repente, a gente escolhe assim, 10 sílabas aleatórias. E aí pedir para ele, olha, eu estou com esse monte de pedaços de palavra. Que palavra o senhor consegue formar com essas sílabas? E aí a gente está trabalhando aí questão semântica, gramática, organização de pensamento, planejamento, porque aí ele começa assim, tal sílaba eu junto com essa, ou então eu vou pegar essa primeiro e tentar fazer par com as demais. Então isso é uma atividade de planejamento. A gente pode trabalhar isso com o encarte de supermercado. A gente pode recortar as coisas e pedir para ele depois colar num papel em ordem alfabética o nome dos ingredientes. Então, assim, dá para a gente fazer muita coisa, isso tanto em consultório, isso tanto com o idoso dentro da sua casa e no idoso com teleatendimento, né? Porque são materiais fáceis, lápis, papel, de repente um encarte de supermercado, fotos, é sempre bom também a gente trabalhar com fotos. Então, acho que o profissional que trabalha com estimulação cognitiva, na verdade, ele tem que ser muito criativo. Né? A gente tem que ter muita criatividade.
A gente pode fazer coisas, pensar no idoso que de repente não sabe ler e escrever. A gente pode fazer uma atividade simples, né, de contextualização, de contexto e significado, né? Vou fazer com você, vou dar um exemplo. Tá bom. Então a gente faz assim, Priscila, eu vou falar uma palavra e você vai ter que me dizer uma palavra que tenha relação com a minha. Então eu vou falar assim, olha, a palavra é brigadeiro. Brigadeiro? Aniversário. Doce. Aniversário. Aí o que eu vou fazer? Aí eu falo, então tá, aniversário me lembra festa. E o que te lembra festa? Alegria. Alegria me lembra passeio. Passeio lembra o quê? Interação. Tá vendo? É uma atividade muito simples e que a gente consegue trabalhar semântica, correlação, significado. E nesse exemplo, o idoso não precisa saber ler e nem escrever. Então, assim, é um tipo de atividade simples que, é claro, a gente só consegue ter essa criatividade porque a gente tem que ter domínio das habilidades cognitivas. E aí, sim, a gente faz todo esse embasamento dos exercícios e atividades, né? Falando sobre o teleatendimento também, a possibilidade, nós também temos uma resolução publicada pelo Conselho Federal que norteia essa atuação do fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo que estiver disposto e quiser, né, fazer o uso do teleatendimento, leia a resolução, entenda o que ela está dizendo para começar a atuar, né, nesse período através do teleatendimento. E também você falando desses exemplos, eu percebi que a interação familiar pode trazer isso, né? Quando você está com o seu idoso, conversando sobre o passado dele, querendo entender a história de vida dele, trazendo aquele álbum de família para recordar, trazer recordações, é uma forma de estimulação também e de criar vínculo com esse idoso, né? De manter o vínculo, criar o vínculo, né? Estender esse vínculo, né? Exatamente. É uma oportunidade ótima, assim, que a gente está tendo nesse momento. Da gente criar realmente esses laços e explorar essa parte dessa estimulação que a gente pode fazer dentro de casa, né, com quem está com o idoso em casa, e para os profissionais que podem fazer o teleatendimento. É uma oportunidade muito boa, até mesmo para a gente conhecer as ferramentas e trabalhar e estimular esse idoso que nesse momento ele não pode sair de casa por conta de ser, né, a pessoa do grupo de... Eu queria também fazer uma outra pergunta que a Simone, psicóloga, na verdade tem uma antes, que é a Catiana Velucchi, acho que é assim que se pronuncia, ela falando que a psicopedagogia também tem esse trabalho com o idoso. Foi o que você falou no começo, não é uma área exclusiva da fonoaudiologia. A estimulação, ela pode ser feita por outros profissionais que têm, né, no seu escopo de atuação a neuropsicologia, mas a reabilitação aí são outros 500. Aí cada um na sua área de atuação, né? Exatamente. É isso. É isso aí mesmo. Tô verificando aqui que a gente joga nas 11 aqui. Eu acho que assim, outra coisa, né, quando você falou da questão de estreitar laços em casa, uma outra atividade assim muito simples e que também dá super certo é a questão de musicalidade. Então, a gente estimular o idoso com música sempre é muito interessante. Então, a gente pode tentar colocar um vídeo daquela música que ele goste. A partir daquela música, a gente explorar a questão de memória. Em que época o senhor ouvia essa música? O que o senhor lembra de positivo dessa música? Tem algum fato marcante na sua vida com essa música?
A gente pode, né, se a gente tiver um recurso de imprimir, né, a letra da música, a gente pode trabalhar também rastreio visual e identificação de letras. Olha, o senhor vai fazer um círculo em todas as palavras que começam com a letra M, dentro da letra da música. Aí o idoso vai lá e marca. A gente pode também desdobrar a atividade. Olha, vamos fazer o seguinte, o senhor vai pintar de azul as palavras que começam com V e pintar de vermelho o que termina com E. Então, a gente está fazendo aí uma dupla tarefa e que envolve atenção, a atenção dividida. Então, é fundamental que a gente tenha aí, né, aí sim um recurso de imprimir para o idoso fazer atividade. Ou então a gente imprime e tira algumas letras, algumas palavras da música, tá? E aí pede para o idoso completar. Né? Então, ele vai lendo e vai completando a letra. E é claro, estímulo auditivo sempre é muito bom, né? Com certeza. Ouvir uma música, estar com ele, né? Coisas que são importantes, né? Exatamente. O fundamental é que a gente consiga sempre estabelecer um raciocínio clínico em cima do quadro cognitivo do paciente. Eu acho que isso é fundamental. A gente conhecer o perfil cognitivo e aí sim adaptar as atividades para ele. Uma última pergunta, a gente já está se encaminhando para o final. A Simone, psicóloga, eu acho que é psicóloga, né? Psicóloga ou psicopedagoga. Ela pergunta, uma idosa com questão cognitiva bem prejudicada pela demência de Parkinson, a estimulação cognitiva pode ajudar a melhorar o quadro? Então, de repente melhorar, até pode ser que melhore. Mas o que a gente vai querer com essa pessoa que já tem um comprometimento maior? Que ela estabilize o quadro por mais tempo. Então, se a gente tiver fazendo essa estimulação, a gente vai passar para o familiar o quê? Olha, o objetivo desse trabalho é manter essa pessoa por mais tempo lúcida, dentro das possibilidades dela, manter as atividades que ela ainda consegue fazer, para que ela não fique, não tenha um declínio maior num curto período de tempo. Quando a gente trabalha com a estimulação cognitiva, a gente prolonga o momento cognitivo desse paciente. Esse vínculo, você dá cursos, Viviane? Sim, nesse momento está tudo parado, né? Mas dou cursos da parte de estimulação cognitiva. Quem quiser, né, como você falou da questão de rede social, quem quiser olhar alguns exemplos de outros exercícios cognitivos, é só ir no meu Instagram, que é o Fono Viviane Fontes. Lá tem bastante vídeo, assim, pequenininho, coisa bem pequena, de atividades que você pode fazer com o idoso, tanto individual quanto em grupo. Né? Porque o trabalho em grupo também, ele é muito bom, ele é muito produtivo, e vale a pena a gente trabalhar também em grupo. Tá ótimo. Considerações finais para a gente já ir encerrando a nossa live. Temos aí 2 minutinhos. Acho que assim, a gente, como fonoaudiólogo, tem que se apropriar dessa área, tem que entender mais do tema, estudar mais as habilidades cognitivas, para que a gente possa atuar, ter uma atuação mais forte nessa área. A gente vê muito psicólogo, muito terapeuta ocupacional atuando com a estimulação cognitiva, que fazem excelentes trabalhos. E a gente, como fonoaudiólogo, né, profissional da comunicação, que é o carro-chefe, que é a linguagem, a gente tem que, sim, trabalhar nessa área. A gente tem conhecimento para isso e aprimorar, claro, né, aprimorar o conhecimento, aprimorar a técnica, ser um profissional criativo. Quem trabalha com idoso tem, assim, que ter muita criatividade, tem que ter muito improviso, tem que ter plano A, B e C, que às vezes o idoso naquele dia não está bem, você planeja uma coisa, ele não está bem e você vai ter que ter o plano B. Então, acho que é uma área muito boa de se trabalhar, a gente está tendo aí um aumento da expectativa de vida, é um campo de trabalho enorme.
né? Gente, é sempre um prazer a gente poder compartilhar o conhecimento com todo mundo. Beleza, Vivi. Quero dizer que foi muito proveitosa essa nossa live. Agradecer de forma que você está aqui de forma voluntária, contribuindo para o nosso conhecimento e reforçar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o site do Crefono 1, tá? E manter atualizado o seu e-mail junto ao conselho para receber as atualizações. Isso aí. Compartilhem, curtam, entrem em contato e vamos expandir o nosso conhecimento e avançar, que a fonoaudiologia possa avançar sempre de forma competente e excelente, né? Sabendo dos seus limites e das suas possibilidades, tá? Isso aí. Quero te agradecer por essa disponibilidade e Eu até uma próxima. Eu que agradeço o convite. É sempre muito, muito bom participar e interagir com o público. Tá ótimo. Obrigada a todos que nos assistiram. Um beijo. Um beijo, obrigada e tchau.